Paizinho amado, querido, nós estamos aqui com gratidão por mais este culto que nós podemos celebrar aqui na terra e o povo que está presente, o povo que é alcançado através da transmissão, as obras do Senhor que são muito maiores do que aquelas que os nossos olhos carnais podem alcançar e o nosso entendimento pequeno pode chegar. Pai querido e maravilhoso, obrigado por este lugar estar cercado com os teus anjos. Obrigado porque aqui neste lugar a tua presença, ela é real, ela é viva, porque a tua palavra, ela afirma assim e nós estamos com tua presença. Oh Deus maravilhoso, obrigado pela que a tua palavra nessa noite traz algo esclarecedor ainda para que possamos permanecer firmes e inabaláveis nos teus caminhos. Jesus, eu apresento o público que está aqui para ouvir da tua palavra. E eu te peço nessa noite, Jesus, segundo a necessidade de cada pessoa, segundo aquilo que os teus olhos estão contemplando, venha em direção a este ouvinte da tua palavra e abençoa para a honra e para a glória do teu maravilhoso nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Podem tomar os seus lugares dando glória para Deus. Pode desligar esse ventilador aqui. Irmãos, aqui o nosso amado Jesus trazendo uma palavra aos discípulos, trazendo uma palavra ao povo que ouve Ele. E Ele afirma algo tremendo, dizendo assim: vós sois a luz do mundo. E nós sabemos que Jesus, Ele mesmo se identificou por ser a luz do mundo, e quem o segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Afirmado isso pelo São João, um dos evangelhos de João. Então nós sabemos que é algo maravilhoso, irmãos, que o Senhor nos chamou para ser. E estava eu aqui refletindo sobre esta mensagem, sobre esta palavra, e fazendo uma comparação com as coisas aqui da terra para que a gente possa entender melhor. Jesus sempre comparou a sua palavra, trouxe parábolas com as coisas que a gente conhece para poder entender melhor o espiritual. E eu estava aqui pensando sobre as pessoas que querem ser luz na terra, ou que podemos trocar o nome de luz para estrelas. E nós vemos as estrelas de cinema, nós vemos as estrelas aí do mundo secular, que são as estrelas da televisão. E a gente vê quanto esforço essas pessoas fazem para chegar a este patamar de ser chamado de uma estrela, ou até mesmo para receber os benefícios que este título pode trazer em sua vida. E a gente vê quantas pessoas, irmãos, que falam ali, as pessoas que são estrelas da moda, podemos dizer assim, as moças que são modelo, quanto esforço essas moças fazem para chegar ao peso ideal, ao corpo ideal, para ser uma estrela física, que possa mostrar ali alguém como exemplo, como modelo, segundo os olhos humanos. Tem pessoas que passam um esforço tão grande que chegam a ter a doença de anorexia, acabam muitas vezes no hospital, outras acabam morrendo, tudo por um título, tudo por um esforço que vai terminar aqui na terra, é por um tempo. Uma modelo, por mais bonita que ela seja, a velhice vai chegar. E quando a gente começa a ver ali, fazendo as comparações dos que eram no passado e agora como estão, a gente vê a diferença grandiosa. Essa semana nós estávamos olhando ali sobre as estrelas do futebol, Maradona, há um tempo atrás, como ele era diferente na sua fisionomia e como ele está agora aos seus 80 e alguma coisa, a idade dele. E a gente vê que as pessoas mudam, enquanto elas se esforçam por um título, por se chamar de luz, de estrela aqui na terra, e tudo por um tempo. E ainda tem esse esforço, e depois tem ali aquela divulgação tremenda em cima do nome daquela pessoa. E como se não bastasse, muitos fazem pacto até com o diabo para poder ter sucesso, para poder aparecer no mundo como uma luz, uma estrela. Entregam a sua alma
Deus. E aí Jesus ele começa a dizer, e eu vou dizer mais, uma cidade edificada, ela não pode ser escondida se ela está em cima do monte. Quando é de noite, irmãos, que a gente sai por aí, a gente vê as cidades que aparecem mais do alto, a gente vê como brilham as luzes daquela cidade, porque elas estão edificadas sobre o monte. Ou às vezes elas estão num lugar mais baixo e a gente está num lugar mais elevado, a gente vê o brilho dela do mesmo jeito. Porque onde tem luz, e a luz ela é grande, ela é chamativa, é impossível escondê-la. E Jesus aqui ele está dizendo que não se acende uma candeia para colocar ela debaixo do alqueire. Ou seja, não se acende um abajur, não se liga um abajur para colocar debaixo da cômoda, irmãos. O abajur a gente acende ele para colocar lá no móvelzinho do lado da cama, num lugar que fique alto, que possa iluminar o ambiente. E é isso que Jesus estava dizendo aqui. E alumia a todos os que entram na casa. Assim brilha a vossa luz diante dos homens. Algo natural. Assim brilha a vossa luz diante dos homens. Aqui nós vemos Jesus chamando a gente para uma coisa tão linda, tão importante, que começa na terra e vai brilhar na glória. Aleluias! Aqui é só um ensaio. Aqui nós estamos no lugar que reflete este poder nas trevas. Por isso que nós precisamos a cada dia, irmãos, nos comprometer mais e mais a nossa vida e envolver com a palavra de Deus. Como assim envolver a minha vida com a palavra de Deus? Todos nós aqui fomos criança um dia. Tem as crianças que estão hoje no nosso meio aqui, mas eu estou falando de nós adultos. Todos nós fomos criança um dia. E quando o nosso pai, a nossa mãe ou os nossos tutores falavam com a gente e diziam uma ordem, diziam para nós uma orientação, mandavam a gente, traziam uma lei dentro da casa, e a gente não se envolvia com aquilo ali que o pai e a mãe estavam dizendo, sobrava o que pra gente? Primeiro a disciplina, a varada, o puxão de orelha, os xingamentos. E quando isso a gente já passou da faixa etária de receber essas condições disciplinares e que não fez efeito, ou nós não deixamos fazer efeito, daí vem a disciplina que está lá no mundo. Quantas pessoas apanham do mundo hoje? Apanham porque não quiseram dar ouvidos em casa. A correção dos pais, não quiseram se envolver com aquela palavra dos pais. Assim é nós, irmãos, quando nós não queremos assim, nos envolver 100% com aquilo que Deus está dizendo pra gente, na nossa caminhada aqui a gente vai levando uns murros de vez em quando e perdendo a grande oportunidade de deixar Deus ir fazendo de nós um grande luzeiro nessa terra. Porque quando um filho e uma filha de Deus ouve o que ele está dizendo e se compromete com aquilo ali para obedecer o que ele está dizendo, ele já não se torna mais um luzeiro apagado, mas ele vai se tornando um luzeiro brilhante. E brilhante por causa que quando ele vai tomar uma atitude na vida dele, a luz da palavra de Deus que está na sua vida envolvida, ela passa para fora e é natural isso, irmãos. Desde o dia que eu aprendi, irmãos, que a mentira quem criou foi o diabo. E antes de eu saber disso, eu gostava de mentir. Faz parte da carne, da natureza humana, às vezes da cultura familiar que a gente vem, às vezes para se esconder de uma verdade. Mas o dia que eu me comprometi com as verdades da palavra de Deus e eu entendi que isso é uma criação do diabo e que não tem nada a ver com Deus, eu me envolvi 100% com a palavra do Senhor e eu tenho hoje uma reação totalmente adversa à mentira. Dos meus lábios não procedem, não podem proceder a mentira. Por quê? Porque quando eu vou abrir a minha boca, eu tenho que falar a verdade. Quando eu falo a verdade, eu estou produzindo o que a Bíblia diz para
fisicamente, eu estou trazendo luz para quem está me ouvindo. Porque é tão ruim, irmãos, quando tu conversa com uma pessoa, faz negócio com uma pessoa, que tu não pode confiar na conversa daquela pessoa. Tu convive com alguém que tu não pode confiar por causa que mente. Mas que coisa boa, que coisa maravilhosa quando tu tem a certeza daquela pessoa ali não vem mentira. Eu posso confiar e se me chamar a atenção tem toda a razão, porque não vem mentira dali. Eu estou produzindo algo que lá no mundo da moda, no mundo do futebol, no mundo que caracteriza o secular aí fora, exige um grande esforço para um tempo só. Mas quando eu assumi essa verdade na minha vida, eu assumi para que eu pudesse, isso acontece naturalmente na minha vida. Eu não preciso mais ficar disciplinando a minha mente. Agora, no início sim. No início, quando eu tomei a decisão por não mentir mais, eu tinha uma guerra constante. Porque toda vez que vinha a oportunidade para uma mentira, eu lembrava, mas Jesus é a verdade. E ali havia uma guerra dentro de mim. O apóstolo Paulo fala aos Gálatas dizendo que há uma guerra. O espírito e a carne eles estão guerreando sempre. E por causa disso, na primeira, quando a gente decide, há ainda essa oposição. Mas no decorrer da vida, irmãos, eu não preciso hoje mais chamar a atenção de mim mesma para não mentir, porque isso já faz parte da minha existência. Essa luz, ela brilha desde o dia que me envolvi 100%. Eu estou falando aqui de um exemplo, mas para que os irmãos possam entender que em todas as outras partes, todas as outras áreas da nossa vida, o Senhor espera que a gente, ao abrir da nossa boca, quando a gente for conversar com alguém, quando a gente for tomar uma atitude, fazer algo, as nossas ações, que elas possam brilhar. Irmãos, e aí vai ter alguém que vai me dizer assim, pastora, se eu fizer assim, então eu já estou com a porta do céu aberta para mim? Alguns já me disseram, por esposas que são bondosas demais e o marido muito ruim, ou vice-versa. Alguns já disseram assim, pastora, aquela fulana lá já está com a porta do céu aberta para ela, ou para ele, no caso do suporte com pessoas difíceis. E isso é uma mentira. Porque aqui, irmãos, quando Jesus está dizendo, vós sois a luz do mundo, deixe que a luz de vocês brilhe para que todos os homens vejam e vocês sejam salvos. Foi isso que nós lemos? Nós lemos aqui para que o nosso Deus, o vosso Pai, seja glorificado. As nossas obras em luz, na palavra de Deus envolvido, ela traz glória para Deus naquele que vê a nossa vida aqui. Porque uma pessoa que vive totalmente ao contrário da correnteza do mundo, do sistema mundano, quando alguém interage com essa pessoa, só pode abrir a boca para dizer glória a Deus por essa diferença. Louvado seja Deus na vida dessa pessoa. Sabe por que isso aqui não é o suficiente para salvar, irmãos? Porque o único mediador entre Deus e os homens, lá no livro de 1 Timóteo 2 está escrito que é somente Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, para a salvação, o mediador entre nós e o Pai é Jesus, o Filho dele. Não esqueça disso, porque tem muitas pessoas, quem sabe estão me ouvindo aqui, e atestam para si mesmo, eu sou boa, eu sou bom, eu acho que eu já sou uma luz dessa terra, afinal eu suporto muita coisa, afinal eu não minto também, afinal eu faço um monte de coisa. Irmãos, mesmo assim, o único que pode nos fazer entrar no céu é Jesus Cristo. Mas é necessário que quem segue a Jesus Cristo, nós cantamos aqui essa noite, estou seguindo a Jesus Cristo, neste caminho eu não desisto, que nós não venhamos desistir nunca, irmãos, sempre firmes atrás de Jesus. E quem ouve Jesus, o Salvador, naturalmente ele se torna uma luz, quando ele deixa interagir essa palavra poderosa de Deus. Mas o que eu acho interessante
Deus? Qual é o sinal que nós teremos? E ali Jesus ele diz para eles: olha, o reino de Deus, ele não tem uma forma visível, mas ele está no meio de vós. O reino de Deus, a palavra de Deus, por mais que você pensa, mas é só ouvir a palavra de Deus, deixar de fazer umas coisas erradas que eu faço e eu vou me tornar a luz que Jesus disse, mas que coisa maravilhosa, mas não tem um holofote, não tem balões na minha volta, não tem estrelinhas mostrando que eu mudei, não, mas Jesus está vendo e o Pai está sendo glorificado. Há uma descrição nas coisas de Deus, irmãos. E quando nós vemos ali já no capítulo 6 do livro de Mateus, Jesus ele vai adentrando ali e ele vai falando de descrições para ser luz. E Jesus diz assim, guardai-vos de fazer a vossa justiça diante dos homens, porque diante dos homens vocês podem receber a vossa recompensa ali, mas não terão galardão nos céus. Então guardai-vos de fazer a vossa justiça diante dos homens. Mas eu vou resolver essa causa no meu braço, mas eu vou mostrar que tem homem na casa, mas eu vou mostrar que eu sou mais mulher dentro do meu lar, mas eu não levo desaforo para casa. Você vai mostrar justiça para os homens, irmãos. Quando tem alguma discordância, quando tem alguma coisa, a melhor forma de nós vencer a guerra é joelho no chão, oração, clamor diante do Pai, uma conversa saudável. E aí Jesus ele vai mostrando essas formas discretas da gente ir vivendo e se tornando luz. Aí ele diz também, é tudo aqui nesse capítulo 6, irmãos. Nós lemos aqui em 5,14 de Mateus, mas no capítulo 6 ali Jesus vai falando dessas descrições das pessoas que se envolvem com ele. E ali Jesus ele ensina como dar esmola. Uma coisa tão interessante hoje, né? A gente às vezes vê pelo Facebook, pelas redes aí sociais, quando alguém faz alguma doação, tem o maior prazer de mostrar a desgraça do outro e mostrar os seus benefícios que está trazendo numa fotografia, num filme, para mostrar para todo mundo. Jesus disse: quando vocês forem dar esmola para alguém, quando vocês forem fazer o bem para alguém, que a mão direita fique sem saber o que a esquerda fez ou vice-versa. Que seja ali ou no secreto, porque o teu Pai que te vê no secreto, Ele te recompensará. E às vezes nós cristãos, a gente parece que tem uma explosão no coração para mostrar, ou para a igreja, ou para quem está vendo a gente: olha como eu estou sendo um cristão autêntico, eu estou fazendo oferta, eu estou fazendo esmola. E nós precisamos cuidar disso, irmãos. A luz é discreta. A luz, ela faz as coisas no secreto, mas ela brilha com excelência. Aí Jesus ele vai ensinando como orar, e ele ensina o Pai Nosso. Aliás, a única oração como exemplo que tem na Bíblia Sagrada, o resto é invenção das pessoas aqui na terra. Mas a forma, o padrão de como a gente se aproxima de Deus está ali, nesse mesmo capítulo 6 de Mateus. E ali Jesus fala de uma coisa maravilhosa, que somente as luzes de Jesus aqui na terra conseguem fazer isso. É perdoar de coração, irmãos. Porque ali o próprio Pai Nosso está dizendo assim: Pai, perdoa as minhas ofensas do mesmo jeito que eu perdoo a quem me ofende. Irmãos, enquanto está dizendo isso e eu não sei perdoar as pessoas que me ofendem, eu estou dizendo: Pai, não me perdoa do meu erros, porque eu não sei perdoar ninguém. É automático o negócio. Então nós precisamos ser luz de Jesus, ouvir e interagir com a palavra dele, entender isso, irmãos, porque isso aqui a carne não quer aceitar de jeito nenhum, mas o Espírito aceita e com excelência. Somente os luzeiros de Deus na terra conseguem a perdoar ofensas pequenas e terríveis, porque
casa que obedece à palavra do Senhor. Nós vemos Jesus ensinando ali como fazer jejum. E ali nós podemos ver que certamente os religiosos da época gostavam de se aparecer, cabelo revirado, olho cheio de ramela, levantavam pela manhã, fazia jejum e queria mostrar para todo mundo uma cara triste. Perguntava, por que tá nessa cara aí? Estou jejuando para Deus. Aí Jesus ele diz assim, ó, quando vocês fizerem jejum, vão se cingir, vão se lavar, vão pentear o cabelo, vão mostrar um rosto faceiro. Se vocês estão fazendo para Deus é com excelência, não é para mostrar-se coitadinhos na presença de Deus e dos homens. Porque quem fizer da forma que Jesus está dizendo, haverá recompensa dos céus. Aí a descrição de Jesus vai além e vai falando aqui, ó, porque nós, seres humanos, nós queremos ajuntar aqui na terra. Nós queremos granjear, nós já temos a nossa casa, temos, quem sabe, o nosso veículo, mas a gente quer mais, e a gente nem sabe quanto tempo nós teremos nessa terra. Mas é natural do ser humano querer mais. E maravilhoso é quando os irmãos, as pessoas, os homens, as mulheres trabalham e adquirem essas coisas com o esforço do seu trabalho, do seu gosto. Mas infelizmente, irmãos, se nós olharmos no geral no mundo hoje, muitas pessoas querem adquirir, mas usurpando outras pessoas, matando gente. Quantos assassinos que tem, que assassinam as suas vítimas para ficar com as posses que ela tem. Que coisa bem triste isso. E aí Jesus está dizendo assim para nós, não acumuleis para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consome, o ladrão vem e rouba, mas acumulem para vocês tesouro nos céus. Irmãos, que descrição é essa? Então eu, servo de Deus, eu sou um rico, uma rica, que estou com um tesouro tremendo guardado, mas na glória. Só que o guarda de Israel está lá, ninguém mexe, irmãos. Por isso é maravilhoso. Se você já juntou alguma coisa que está reservado lá, continua juntando mais, porque esse você pode ter a certeza que um dia você vai encontrar. Agora as riquezas aqui da terra, irmãos, o dia que o nosso corpo tombar essa terra, outras pessoas vão tomar conta daquilo que a gente fez. Às vezes eu fico pensando nos meus crochê que eu tenho lá, tanto trabalho que dá para fazer com as mãos, quem será que um dia vai usar eles? É algo para a gente pensar, irmãos, porque às vezes a gente quer acumular muita coisa aqui, ó, e a gente deixa esse tempo precioso, às vezes, de fazer algo a mais para acrescentar mais lá no céu. E lá nós vamos encontrar de volta. Amém? Aí Jesus ele diz também sobre vocês não podem servir a dois senhores. Olha a descrição. Vocês precisam ser honestos com um Senhor. Vocês não podem servir a Deus e servir ao Deus do dinheiro, o Mamon. Porque vocês vão servir a um, alegrar um e aborrecer o outro. Tem que tomar uma decisão. Quem é que manda em mim? Quem é o meu Senhor? E a Ele eu preciso me devotar 100%. Amém? Olha como é lindo ser uma luz, um luzeiro de Jesus aqui nessa terra. Mas viram aqui que não tem nenhum lugar marcado na Bíblia que a gente tem que ir lá para buscar pedras preciosas de ouro, de marfim, esmeralda, e ir colocando sobre nós para se mostrar esse luzeiro de Deus na terra. Não tem. Todas as coisas que Jesus está dizendo é aqui para dentro do coração, irmãos. Tudo começa aqui. É de dentro para fora essa luz. Por isso que o cristão verdadeiro, o cristão que ama Jesus, ele nunca pode colocar a culpa noutra pessoa e dizer foi por causa do fulano que eu fui cortado de Jesus. Porque quando nós estamos em Cristo,
na palavra e vai se envolvendo. Agora, todas as pessoas têm o mesmo nível de fé? Não. Cada um tem um nível que vai se deixando permitir crescer na fé. A palavra de Deus dá esse suporte para nós crescer na fé. A palavra de Deus dá para nós também a graça de nós poder ser um luzeiro de Cristo que realmente brilha aqui nessa terra, ou ser apenas um suporte de luz, uma lâmpada apagada. Mas o Senhor quer que nós sejamos luzeiros, irmãos, e que nós venhamos a brilhar radiantes a palavra do Senhor. Às vezes tem pessoas que eu sei que têm um amor por Jesus e gostaria muito de pregar o Evangelho, gostaria muito de fazer algo a mais por Cristo, e fica pensando: se um dia o Senhor me desse o dom da palavra, se um dia o Senhor me usasse com revelação, como eu queria ser usado. Irmãos, todos nós, sendo luzeiros de Deus na terra, o Senhor usa o seu tempo e a sua hora, porque este mundo é um mundo de trevas, e aonde tem uma luz na escuridão, ela não fica oculta, mas ela brilha onde ela está, seja dentro de um templo, ou seja lá fora, quem sabe perto da boca de fumo, quem sabe seja lá num bar, quem sabe lá num lugar onde tem pessoas que estão realmente extravasadas do pecado, mas a luz de Jesus, aonde ela está, mesmo às vezes de boca fechada, ela brilha nas suas atitudes, e os homens veem isso e dizem: glória seja a Deus por essa diferença num ser humano aqui na terra. Aleluias. Então nós aprendemos, irmãos, que Jesus disse que nós somos a luz do mundo, para promover glória para Deus nessas atitudes, e que o nosso Salvador, Jesus Cristo, é a nossa ponte de volta para Deus. Nunca largue da mão de Jesus, irmãos. Se tu estás aqui na igreja hoje e está segurado somente pela mão da tua mulher, da mão do teu marido, na mão de um filho, na mão de um amigo, você veio na igreja por causa da pastora, irmãos, por mais que você goste de mim, não venha na igreja por causa de mim, irmãos. Venha na igreja por causa de Jesus. Eu sou apenas vaso, mas Ele é o oleiro. Ele é o Senhor, o dono da obra é Ele, o dono da palavra é Ele. O compromisso que nós temos é com Ele, e você precisa também. Amém? Glória a Deus. Quero que você se coloque de pé e nós vamos fazer uma oração neste momento. Aleluia. Querido Pai Celestial, nós estamos aqui nessa noite entregando mais uma mensagem da palavra do Senhor na vida deste povo que é amado Teu, filhos e filhas que o Senhor escolheu para ser luzeiros nesta terra. Nessa noite abraça cada um, Pai. Quem sabe se alguém porventura ainda não tinha entendido esta verdade e estava pensando de levar a vida de qualquer jeito, mesmo sabendo dos recados que Jesus está mandando, mas agora entendeu que o Senhor
este alimento que fortalece, este alimento, Pai, que prepara para viver aqui na terra e viver uma vida saudável que agrada ao Senhor, mas também estar preparado para adentrar o lugar da pátria celestial, o lugar que é nosso de verdade, Pai, porque aqui nós sabemos que somos transitórios, é só um tempo. Aleluia, Jesus, ajuda o teu povo a entender esta verdade e a cada dia a se alinhar ao teu propósito. Em nome de Jesus, que haja cura aqui essa noite. Pai, passa a tua mão saradora agora no meio deste povo, aonde estiver uma enfermidade, uma dor, um problema, uma situação no físico, que agora comece a receber a intervenção de Deus em nome de Jesus, que comece a acontecer curas no nosso meio, que comece a acontecer milagres em nosso meio, que comece a acontecer, Pai, vida espiritual sadia no meio do teu povo. Eu oro, Pai, e te agradeço no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. A ti o exalto e bendigo. Graças a Deus. E amém, Jesus.